Esse podcast é apresentado pela Copastur. Olá, sejam todos bem-vindos ao voo 041 do Saída de Emergência. Eu sou a Aline Rodrigues e junto com a Luciene Barros vamos conduzi-los no bate-papo de hoje. Tripulantes, microfones em automático. Dia da Consciência Negra. A data do dia 20 de novembro é uma homenagem à luta do Zumbi do Palmares, data de reflexão sobre o povo negro e a vivência na sociedade, lutas de desigualdades sociais. Nessa data, queremos também falar sobre a representatividade e empoderamento do povo negro. Segundo o dicionário, empoderamento é a ação de tornar poderoso, passar a possuir poder, autoridade, domínio sobre. Hoje, nós somos as pessoas que escrevem as nossas próprias histórias. Antigamente, a gente não tinha esse poder. E para contar essas jornadas, lutas, conquistas e dia a dia, temos 3 convidados aqui para falar conosco sobre esse tema. A gente tem a Luciene Barros, Jackson Rodrigues e Caroline Oliveira. Por favor, se apresentem para nós. Bom, vou começar aqui. Eu sou, como a Aline disse, sou Luciene Barros, eu tenho 57 anos, eu nascida em São Paulo, sou mãe de uma super mulher que eu amo, de 28 anos, psicóloga. Eu trabalho em turismo desde 1987, sou formada em turismo e já são aí mais de 30 anos de carreira, né? Me considero uma mulher negra, feminista, né? E militante pela raça negra, né? Lutando sempre pela raça negra. E estou aqui para esse bate-papo aí gostoso com vocês. Eu sou Carol Oliveira, cantora baiana, nascida de Salvador, estou morando em São Paulo, nesse momento eu estou em São Paulo, sou professora de canto, já fui voluntária em alguns projetos culturais, hoje eu sou produtora e assistente de direção aqui em São Paulo, sou feminista, bissexual, preta, e estou aqui, espero que hoje seja incrível, né? Com toda essa bancada aqui, essa galera maravilhosa. Inclusive, agradeço pelo convite. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada. Sou Jackson Rodrigues, moro em São Paulo, nascido e criado em São Paulo, tenho 28 anos, sou especialista em trade marketing, toda a minha carreira é voltada para a área de marketing, sou formado em administração, pós-graduado em marketing, sou homossexual, sou preto e brigo aí pelas causas, sou militante nas causas aí de representatividade de pessoas LGBTQIA+, e pessoas pretas. Bacana, Jackson, seja bem-vindo. Gente, então, o podcast de hoje está rico, cheio de percepções, vivências, histórias impactantes, que eu tenho certeza que vai trazer muitos insights, muitos ensinamentos, muito conhecimento também para a gente. Então, a intenção aqui é que tenha um papo muito fluido, muito gostoso, e que a gente consiga aqui trazer essas percepções e esse empoderamento realmente, né, do nosso povo negro. E eu queria começar perguntando para vocês, se o Jackson quiser começar já a trazer, depois as meninas podem entrar aqui também para trazer as suas percepções. Como que foi para você, Jackson, se entender como uma pessoa negra na sociedade brasileira? Né? Como que foi sua vivência? Como que é ser uma pessoa negra no Brasil? É uma pergunta, né, bem engraçada, né, porque até nós, como somos, né, nós negros, acho que a gente passou também naquele momento de aceitação, né, quando a gente fala de racismo, já é uma coisa bem estrutural lá de trás, e às vezes é muito, né, velado, né, eu pego muito por questões, né, quando eu era pequeno, que minha mãe sempre falava, né, não fica até tarde na rua, porque, né, ela tinha medo de acontecer algo comigo por ser preto, né, então a gente vai crescendo com aquele medo da sociedade,
né? Quando a gente leva isso para o mundo corporativo também, a gente sofre um pouco isso, né? Falando um pouco da minha aceitação como pessoa preta, eu acho que eu demorei um pouco para ter esse empoderamento, de começar realmente a falar, não, eu sou uma pessoa preta e eu posso estar nesse local, eu posso estar nesse cargo, eu posso dar minha voz, né? A gente cresce escutando que a gente não tem muito lugar de fala, que a gente não pode sonhar alto. Então, isso, você vai crescendo com isso dentro da sua cabeça e você vai criando um certo bloqueio, né, em você. Então, eu tive esse momento de aceitação também, de entender que não, eu sou preto e eu posso estar onde eu quero, eu posso conseguir conquistar todos os meus sonhos, e eu sou uma pessoa que eu posso chegar aonde eu quiser, independente da minha cor. Cair a ficha realmente, né, de conseguir ter essa autopercepção, autodeclaração. Eu acho que a gente passa por estágios, né, não é, se não é uma família que tem já isso, já enraizado, né, desse empoderamento, de falar sobre o assunto, acaba que a gente só descobre quando vai prestar um vestibular, quando a gente vai sair um pouco ali do nosso meio, né, de contato, quando a gente vai para as empresas. Caroline, você quer trazer um pouquinho sobre isso também, sobre esse ponto? Então, descobrir que você é negro no Brasil é muito difícil, sabe? Porque para criança, né, não existe uma cor ali. A gente só descobre mesmo quando vem. O Jack mesmo, ele falou ali, que a mãe dele falava, ó, cuidado na rua, sabe? Isso é um dos pontos que são muito importantes. Eu venho do Nordeste de Amaralina, que é uma comunidade de Salvador, que é considerada uma das mais perigosas, né, de Salvador. Então, assim, até para mim mesmo, sendo mulher, sabe? Andando, caminhando na rua, minha mãe falava, ó, tá com RG? Por que não tá com RG? Sabe? Tem que estar com RG, porque é seu nome, eu vou saber quem é você. E para mim ali, aquilo era sempre muito estranho, né? Além do mais, quando vinham as pessoas do IBGE fazer pesquisa, essa galera, e me perguntavam, você se considera o quê? Negra, parda, branca? E aí eu falando, eu nunca entendia o que era aquilo, né? Eu sempre falava parda, meu registro tem parda, eu sou parda, sabe? Mas até o momento que a gente se empodera, que a gente entende onde a gente está, o que a gente é, sabe? Eu sou artista, então até eu me entender como mulher preta, bissexual, artista dentro do Brasil, é muito complicado. Até você desenvolver tudo isso, sabe? E entender quem você é, qual é o seu lugar de fala, onde você pode estar, sabe? Eu acho que a frase também é essa. É onde você pode estar. Porque ninguém quer a gente em lugar nenhum. Ninguém quer. Essa é a verdade. A gente ocupa em vários lugares, sabe? E ser preta dentro de toda esse olhar, essa visão, e dentro de todas essas coisas que a gente traz, principalmente na arte, é muito complicado, sabe? São olhares diferentes, né? São experiências diferentes, né? Às vezes colocam um povo negro no mesmo bloco, né? Como se a gente vivesse as mesmas realidades, que a gente tivesse as mesmas percepções, não é isso, né? Cada um teve a sua história, cada um tem a sua vivência, cada um passou por uma estrutura diferente, algo diferente. Como é que foi para você, Lu? Ouvindo o Jackson e a Caroline falando, né? A gente já revive várias coisas, apesar de eu ser mais velha que vocês, né? O Jackson falou sobre o racismo velado. Então, assim, hoje eu já não considero velado, mas há muitos anos atrás, quando eu tinha 18 anos, 19, que eu comecei a ter a consciência, vamos dizer assim, de ser negra, naquela época, o racismo era muitíssimo velado. As pessoas não discutiam abertamente, não tinha redes sociais, né? E não se falava na TV, não se falava em jornal. Assim, existiam grupos de resistência, né, que eram militantes, e existiam... e a gente falava muito em família, né? Discutia muito em racismo em família, tá? Mas você não discutia com amigo, só porque a palavra era, não existe racismo no Brasil. E a gente sabia que não era assim, porque o racismo estava predominantemente nas entrelinhas. Então, assim, eu vi, meus irmãos usavam Black Power,
Eu vi meus irmãos ser abordados por polícia, eu vi meu pai ser levado para a delegacia, porque ele foi pego andando à noite de carro por motivo nenhum, foi lá para ser investigado. Então, assim, são várias coisas que vão acontecendo ao longo do tempo que te faz enxergar, embora eu tenha a pele clara, assim, as pessoas não me consideram uma pessoa negra, eu me autodeclaro negra e faço questão de dizer isso, né? Mas isso foi com o tempo, você não percebe isso de criança, as coisas vão acontecendo, os episódios vão acontecendo, e aí você vai, né, tomando consciência de quem você é e de qual papel você deve exercer perante a sociedade quando você se reconhece como negro. Então, hoje eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou negra e que eu estou aqui porque eu mereço, eu batalhei por isso, mas é um caminho longo a se percorrer. E é incrível a Caroline dizer que ela mora em Salvador, que é uma terra maravilhosa, linda, de origem totalmente negra, e ter que passar por isso, né? Passar por racismo numa cidade totalmente de raiz negra, né? Mas é isso. E como que faltava também muita informação, né? Eu vejo muito, não sei como que é a percepção de vocês, como que está sendo essa evolução, como que está chegando o conhecimento, mas a nossa história ela foi muito apagada na realidade, né? Ela foi dado vozes que não eram nossas, né? Falavam, contavam a nossa história para uma outra percepção, para uma outra vertente, e basicamente o povo negro tinha que aceitar aquilo ali, a gente não tinha voz para falar, não tinha voz para assumir que aquilo ali foi preconceito, aquilo ali não está certo, né? Teve aí uma evolução, né? A Lu comentou aí do pai dela, eu também tive isso com meu pai, né? Meu pai estava circulando no mercado chique, em Curitiba, na época, lá em 1900, e lá vai bolinha. E ele foi abordado, né? Porque ele estava ali naquele mercado, ele era uma pessoa suspeita, né? Então, será que todo mundo que circulava naquele mercado eram suspeitos, não somente meu pai, porque era um homem negro, né? Então, o quanto que... E naquela época, talvez, se meu pai tivesse um pouco mais de conhecimento, algo do tipo, né? Ele entrou na justiça na época, tudo, mas eu acho que tinha ganho mais repercussão e o mercado não faria mais aquele tipo de abordagem ou alguma coisa nesse sentido. Eu acho que até as redes sociais, hoje, o conhecimento chega para a gente de uma forma diferente. Como que vocês percebem isso hoje, da gente ter um pouco mais de voz? Eu acredito que a rede social contribui bastante hoje. Por muito tempo, ocultaram o nosso lugar de fala, né? E a rede social hoje veio para ajudar. A gente consegue falar, e a gente consegue gritar e consegue brigar pelos nossos direitos, né? E quando a gente fala dessa questão de empoderamento, de você entender que você pode conquistar aquilo que você quer e você tem um direito igual uma pessoa branca, a gente parou de pedir por respeito, né? Hoje a gente não quer só respeito, a gente quer equidade, a gente quer ter o mesmo privilégio que outra pessoa branca tem, não tem essa, a gente quer sair do mesmo princípio, né? Por muito tempo, pessoas brancas estavam 20 quilômetros à frente de nós, né? Eles já tinham esse benefício de saírem 20 quilômetros à frente de nós. Hoje não. Hoje nós queremos, né, sair do mesmo princípio que eles, né? E, então, eu acompanho muitas redes sociais, né? E eu acredito que, nesse ponto, a rede social ajuda muito a gente ter mais voz e conseguir polarizar isso, né? Conseguir comunicar para diversas pessoas, né? Com uma quantidade maior de pessoas aí ao mundo, né? Carol, Lu, vocês conseguem perceber isso, esse maior conhecimento da nossa história, desse local realmente de ter esse empoderamento de fala, realmente, de entender essa percepção de pessoas negras conseguindo ter essa fala, ter essa voz, buscar os seus direitos? Eu sou a mais nova aqui, né? Tenho 21 anos. Então, assim, a gente vem da Lu, vem pro Jack e para em mim, sabe? É meio que eu sou o reflexo do que a gente tem agora. A gente pode falar isso. Então, as redes sociais, elas vieram muito a calhar, assim. É um lugar que a gente conseguiu ter voz, sabe? Não só isso, mas a gente pode se unir por ali,
sabe? A gente pode expor o que a gente pensa. E o Jack, ele fala muito sobre equidade. E, assim, um exemplo bom de equidade é porque muita gente não sabe, né? A gente fala muito sobre igualdade. Em muito tempo, a gente pediu, na verdade, por igualdade. Mas o que é a equidade? Né? Essa é a pergunta. O que seria a equidade? Quando eu falo igualdade, eu tenho uma pessoa alta, eu tenho 1,77 m. Tem alguém mais baixinho aqui? Tem 70. Eu tenho Eu sou mais 75. baixa. 1,63. 1,63, pronto. Eu tenho 1,77 e a Lu tem 1,63. Se eu dou um banco para ela da mesma altura que o meu, eu vou continuar maior que ela. A gente nunca vai ser do mesmo tamanho. E a equidade, ela vem para dar somente a quem precisa. Então, eu não preciso de um banco, sabe? Ela pegaria um banco ali para chegar no mesmo tamanho que eu. E assim a gente chegaria ali no mesmo patamar. E a gente pede por isso, sabe? A gente vem falar sobre isso. Assim, eu, como artista, eu vim entender que eu era artista, sabe? Eu tinha, sei lá, 16 anos. Isso não tem muito tempo para vocês, mas para mim tem muito tempo, sabe? Para mim tem muita história aí. Então, assim, quando a gente vai falar, né, de lugar de fala, sabe? Para um adolescente, hoje, ele fala completamente diferente. Ele chega para você, ele se expressa, ele fala, eu sou preto, sabe? Você pergunta, e aí, você é o quê? A pessoa já se apresenta, eu sou militante, eu sou preto, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Antes, você nem falava que você era preto, porque a gente não tinha esse lugar de dizer quem a gente era e onde a gente estava, sabe? Então, assim, hoje, né, eu vejo como artista mesmo, eu já pisei em grandes palcos, assim, em grandes lugares, já fiz Rock in Rio, eu já viajei para muitos lugares. São Paulo mesmo foi um estado que eu vim muitas e muitas vezes. A gente fala de outrora, onde pessoas pretas, os pais de vocês, foram abordados em mercados, e hoje isso acontece até hoje. Eu entro no mercado hoje, numa loja, segurança fica me rodeando, sabe? E o que a gente fala em Salvador é que a pessoa é queixuda. Eu sou queixuda. Eu chego lá e falo, e aí, pai, alguma coisa? Tem algum problema? Sabe? Então, eu fico encarando ele, para ele entender. E, às vezes, muitas vezes, esse segurança é preto, sabe? E ele te segue, e ele te olha, e você sente a indiferença no olhar dele, porque ele não segue outras pessoas. Acho que esse é o maior problema do Brasil, sabe? Porque são pessoas pretas que acusam outras pessoas pretas somente com o olhar. E isso é muito foda, assim, desculpe o palavrão, mas é como eu me sinto, principalmente em São Paulo. Eu cheguei aqui, assim, tem 6 meses, e eu moro num bairro onde eu nem via preto assim, né? Aí eu cheguei, eu até brincava com minha namorada, mas era uma brincadeira que eu realmente sentia no peito, assim, que eu falava, essa galera daqui do seu bairro deve achar que eu sou empregada, sabe? Eu sou empregada, porque não tem um preto aqui. E quando tem, é empregada, é faxineira. O povo deve achar isso. Porque as pessoas ainda acham que a gente não deve ocupar esses outros lugares onde eles sempre esteve, sabe? Pegando essas falas de vocês, Jackson e a Caroline, falando sobre as redes sociais, né, primeiramente, eu sou uma pessoa, assim, embora eu seja mais velha, todo mundo fala, né? A gente entra no preconceito também do etarismo aí, né? Mas assim, eu sou super conectada, eu gosto de rede social, eu aprendo muita coisa com a minha filha é super empoderada, e eu acho assim que a rede social ela deu visibilidade às pessoas negras, né? E aí a gente vê representatividade, a gente vê pessoas que são como a gente e que estão conseguindo chegar, né, aonde elas querem, né, seja artista, seja designer, seja arquiteto, seja o que for. Então, assim, eu dou prioridade realmente nas redes sociais, eu sigo as pessoas negras, meu Instagram é 99,9% de pessoas negras, inclusive já vou seguir vocês aí também. E eu acho que a gente tem que usar essa ferramenta para um bem nosso, né? De trazer coisas boas para a nossa raça. Agora,
o que a Caroline falou de equidade é super importante. E sobre também morar em bairros que só tem pessoas brancas, então, também moram num bairro de classe média que tem essencialmente pessoas brancas. Aqui perto da USP, eu acho que o Jackson estuda lá. Então, no passado, por exemplo, se eu colocasse uma roupa branca, totalmente branca, né, e tivesse do lado de uma criança, eu ia ser confundida com uma babá. Aconteceu isso comigo já, né? E as pessoas não te perguntam diretamente. Me perguntava assim, o que você é dela? Mas você via que a pessoa queria te perguntar, você é a babá dela? Então, assim, as pessoas já têm aquele estereótipo, né? O negro naquela posição inferior e te rotula. Mas eu acredito hoje que com essa exposição maior nossa, né, nas redes sociais e com as lutas que a gente está tendo aí, a gente tem uma representatividade maior e que isso está trazendo o lado positivo da rede social para a gente. Então, eu acho que a gente tem que a nosso favor. Eu concordo quando você fala... Eu cortei você. Pode continuar, Carol. Concordo quando você fala do lado positivo, Lu, porque, assim, muitas comunidades, né, como a minha, o Nordeste de Amaralina, na televisão, só aparecia o pior, sabe? Só aparecia lá falando que pessoas não, eles falam assim, jovens negros roubaram o mercadinho de não sei o quê, Nordeste de Amaralina entra em confusão com a polícia, mataram tantos. E a rede social, ela vem mostrar o contrário. Ela vem mostrar os projetos culturais que tem dentro dessa comunidade. Ela vem mostrar a quantidade de artistas, de pessoas de todos os lugares. De todos os lugares, não, né? E podemos dizer isso, acho que assim. Pessoas de todos os tipos, não só artistas, mas a galera do turismo, a galera do marketing, sabe? A gente pode chamar ali professores e tantas outras pessoas que existem dentro dessa comunidade, não só a marginalidade. A rede social, ela veio para isso também, sabe? Para dar visibilidade a todos nós que não aparecemos nessa televisão, que vem falar mal da comunidade, que vem mostrar o lado ruim da comunidade. Jornalismo em si como um todo, né? Não, tem muito ainda, né? Tem muito o que melhorar. Se a gente for ver notas de jornais, revistas, ou alguma outra fala, quando vai se referir a algum caso da comunidade, é uma forma que é falada, mas quando acontece num bairro mais elitizado, é uma outra abordagem, né? O texto. Então, se é na periferia, é o traficante. Não sei o que, né? E se é num bairro mais nobre, já não é assim, né? Jovem que vendia drogas, né? Não é mais um traficante. Era As pessoas têm até nome, né? Ele tem nome, ele é um estudante de medicina que foi pego com armas, mas ele não é um traficante, ele é um estudante, né? Desculpa, Aline, mas assim, eu vejo, a gente também não pode esquecer, né? Nem tudo são flores. Então, assim, a rede social, ela tem muito ódio na rede social. Então, muitas pessoas pretas escrevem textos ou publicam coisas e estão totalmente atacadas, né? A gente tem exemplos aí dos famosos, mas também tem dos menos famosos aí que são atacados nas redes e que são experiências horríveis e traumatizantes. Eu tento me afastar disso, eu tento pegar o melhor de tudo e usar o lado positivo das redes. Mas a gente sabe que nem tudo são flores e que existe muito ódio, principalmente nessa época que a gente está vivendo com esse governo que a gente está tendo aqui no Brasil, que eu não gosto nem de mencionar o nome, né? Então, a gente tem que ser bem realista, que existe o lado bom, mas também existe o lado ruim, e que a gente tem que saber lidar com essas duas coisas no nosso dia a dia. A rede social tem muito esses dois lados, né? Ponderar realmente o que vai
agregar, né? Eu vejo muito nesse ponto que a Lu trouxe já na fala, da gente consumir conteúdo também do nosso povo, né? Da gente, hoje mesmo, eu consigo ter acesso a muito mais conteúdo até de artistas negros, né? Eu vou lá no Spotify, ouço, baixo as músicas, compartilho, e a Lu, a gente sempre troca alguns posts, né, Lu, de conteúdos que a gente acha importante, que a gente acha relevante, e acho que é isso, né? A gente fomentar e dar esse olhar de visibilidade também, né? E eu acho que isso vem muito também porque a gente está se percebendo e se encontrando com pessoas negras no Brasil, como a gente já trouxe no início ali do nosso bate-papo, né? Tem um dado do IBGE de 2016, né? Que 54% da nossa população se autodeclaram como negras, né? Pessoas negras, então entre pretas e pardas. E uma outra matéria do G1, lá de 2019, traz que a autodeclaração cresceu no Brasil, né? Já somos quase 12 milhões de pessoas que se autodeclaram. Como que é isso para vocês? Vocês veem as pessoas hoje em dia se autodeclarando mesmo hoje? A Carol já vindo dessa realidade que as pessoas hoje já têm já esse orgulho, já se entendem como pessoas pretas, já se entendem como pessoas pardas, estão dentro do bloco de pessoas negras, né? Mas para o Jackson e para a Lu, vocês percebem ainda que as pessoas ainda falta essa consciência ou já está realmente nisso? Puxando esse gancho de tudo que a gente está trazendo aqui de rede social, das pessoas todas se empoderando, como que foi para vocês, Lu e Jackson? A Carol falou algo interessante, né? Que hoje em dia os jovens, né? Você pega um jovem de 16 anos, já fala, eu sou preto, sou militante. Lá atrás já não era assim. Hoje eu vejo que muitas pessoas sim agora se declaram, se aceitam. Eu vim de um movimento de que ter cabelo liso era o que todo mundo queria ter e pessoas pretas tinham porque aquele era o padrão. A gente teve um movimento de todo mundo já aceitar seu cabelo. Eu acompanhei esse movimento com a minha irmã mesmo. E minha irmã ela tem 23 agora, e quando ela entendeu realmente que ela era uma pessoa preta e começou a brigar pela causa quando ela tinha uns 16. Então foi quando ela começou realmente a falar, não, eu sou preta, eu tenho que me aceitar. Então eu acompanho muitos jovens que vêm passando aí por essa evolução. Mas isso não significa que a gente também tem muita representatividade, né? São coisas bem diferentes. Eu vejo sim que tem muitas pessoas hoje que já se aceitam e realmente falam, eu sou negro, eu sou preto, mas a gente ainda não tem muita representatividade em vários locais ainda. Então, são, acho que, coisas bem diferentes, né? A gente enxerga uma aceitação, mas a gente ainda não enxerga ainda uma representatividade. Eu vejo muito pela minha filha, que conforme ela foi crescendo, se tornando adulta, ela foi se empoderando, né, e foi realmente assumindo a raça negra, a militância. Então, assim, eu me espelho muito nela, nessa questão. Mas, por exemplo, eu, quando era mais jovem, por exemplo, falando da questão de estética, né, de autoaceitação, assim, meu cabelo, ele sempre foi crespo, sempre foi encaracolado, não existiam produtos específicos para o meu cabelo, eu sempre sofri muito com isso. Então, qual era a minha alternativa? Assim, não tinha essas tranças lindas que a Caroline está usando hoje, que a minha filha também já fez, já usou, já fez de roxo, de amarelo, de tudo quanto é cor. Não existia, era uma coisa muito segregada, assim, era um grupo muito pequeno que fazia isso, e a gente não tinha acesso, não era popularizado. Então, assim, eu totalmente cortava meu cabelo, tosava, vamos dizer assim, meu cabelo, passava a máquina aqui atrás e usava ele super curtinho. Então, você não tinha essa coisa de você cultivar um cabelo, né, da nossa raça, um crespo, um black power, uma trança, não tinha produtos para passar, e isso veio acontecer recentemente, né? Não faz muito tempo, eu não sei, talvez 10 anos. Eu lembro que minha filha mesmo, quando ela era pequena, né, eu sempre fiz muita trancinha no cabelo dela, sempre enfeitei muito e tal, mas chegou um determinado momento que, como eu trabalhava e ela já estava ficando maior, e ela tinha que cuidar do cabelo dela.
E, assim, a alternativa que a gente achou foi de realmente fazer o alisamento no cabelo, fazer, acho que é relaxamento que fala agora, né? Fazer um relaxamento. E isso a gente fez por uns anos, até ela tomar consciência de que aquilo não era para ela, de ela se assumir como negra e ela fazer quando você faz a mudança do cabelo para voltar como chama? Não, mas eu sei o que é. Eu esqueci a palavra. Transição capilar, isso daí. A transição capilar. Aí, que quando isso aconteceu exatamente quando ela entrou na universidade, que ela entrou na USP, e que, entre parênteses, que ela fez psicologia, ela era ela e mais uma aluna negra, ou seja, nem 10% da sala eram de negros, né? E o pessoal fala de cota ainda, né? Então, essa questão, tudo isso é muito recente, né? A transição capilar, você se assumir como negro, você vê pessoas negras te representando na TV, nas redes sociais. Isso tudo é muito recente. E eu tenho achado isso muito bonito, porque eu queria ter vivido isso antes, né? Mas tudo bem, estou aqui, estou vivendo agora, né? E estou vendo vocês desfrutarem disso, né? Então, assim, de uma certa forma, a gente que veio do passado, meu pai, meus irmãos, eles trouxeram isso para a gente, né? Essa identidade, essa luta vem de muitos anos. Mas, como eu sempre digo, é um longo caminho a percorrer. Hoje a gente tem aí o Lázaro Ramos, a Thaís falando de atriz, de cultura, de escritor, que ele é diretor, né? O Mano Brown, que está com um podcast super legal, que é um cara super ativista, né? Super representa a raça. Tem milhões de pessoas que a gente aí pode dizer, não, eles estão aí, eles chegaram, né? Mas a gente, eu digo que de quando eu me dei por negra mesmo, né? Até hoje, assim, foi difícil a gente se reconhecer, a gente ter representação e a gente ter né, produtos e estar representado dentro da publicidade, do marketing e tudo mais. Então, um gancho até compartilhando, né? Até para mim, né? Me entender como uma pessoa negra, né? Porque eu tenho a pele mais clara. Então, até para eu conseguir entender aonde que eu me encaixava, entender Exato. O meu cabelo, me entender realmente, né? Que lugar que eu estaria encaixada, também foi mais difícil, né? Então, eu via meu pai, a família do meu pai, negros retintos, e eu não me entendia aonde que eu estava, aonde que eu estava, né? Então, também tem essa questão da gente se auto-perceber, da gente... eu também, assim como vocês já passaram algumas situações, eu também já senti, tipo, falas, mas é que esse cabelo ficaria melhor liso, né? Para estar de socialzinha assim no trabalho, fica mais adequado. Como assim, né? Não, então, escutei isso várias vezes. E assim, mas você não é negra, você é morena clara. Você é moreninha. Mas você não é mulata. Você não é negra. Sim, então, aonde eu tô? É o que você falou, onde eu que eu sou? E aí foi onde eu pensei, eu tenho um pai negro de pele escura, eu tenho um avô negro de pele escura, para mim eu sou negra, não importa se a minha pele é clara ou escura, mas muita gente não se autodeclara, eu acho que justamente por causa disso, e acaba falando pardo, e para mim isso não existe. Porque sair daquela coisa, não sou negra, sou pardo. Né? Aí, só lembrando de uma coisa, gente, eu falo para caramba, se eu falar muito, vocês podem me interromper, tá? Mas o Jackson falou da questão corporativa, Jackson, lá no começo, e assim, minha vivência é toda no mercado corporativo. Eu trabalho atualmente na Copas Tour, sempre trabalhei em turismo, nunca trabalhei em outra área, e pouquíssimas, raríssimas vezes, eu tive um líder negro. Deixa eu ver se eu consigo lembrar se realmente eu tive um líder negro, ou um diretor, um gerente. Assim, basicamente, toda essa minha vida corporativa, mais de 30 anos, né, em turismo, raríssimas vezes a gente teve
uma pessoa negra num cargo de liderança. Então, é assim, sim, a gente precisa falar sobre o racismo no mundo corporativo. Eu também sou aí, criado, né, nesse mundo aí corporativo e já passei por tantas coisas, já vivenciei tantas, né, situações chatas, já tive situações de, numa mesa de 20 pessoas, reunião, só eu sendo com a pessoa preta, né, aí você para e pensa, nossa, mas, né, uma mesa aí de 20 pessoas, né, só você, né, está ali, só você único preto, então essa empresa não prega o que ela fala, né, de representatividade. Já tive também, já passei por uma situação chata de, num processo seletivo para trabalhar numa grande indústria de vinhos, o primeiro contato foi por telefone, então a pessoa de RH não sabia, né, da cor da minha pele, e quando eu fui realmente, né, para a entrevista presencial com a gestora da vaga e a pessoa de RH, quando eles me viram, você já entende tudo pelos olhares, né? Não era o que elas esperavam, né? Era uma vaga bem estratégia para lidar com bastante diretores, então eles, né, precisavam, na cabeça deles, eles achavam que a melhor opção seria uma pessoa loira, né, do olho verde. Então, quando eu cheguei lá, por mais que todas as minhas qualificações, minhas experiências estavam totalmente, dava match com a oposição, quando eles viram que era uma pessoa preta, eu já entendi tudo ali pelos olhares, né? Então, são coisas chatas, né? Que você passa e você fala, meu, vai demorar ainda muito tempo para esse mundo corporativo entender isso e trazer pessoas, né, pretas. Uma coisa para Caroline, porque assim, eu falo do mundo corporativo, Jackson também fala, como é na cultura ser negro, apesar que a gente acha, né, pelo menos é a percepção que eu tenho, que é um lugar de mentes mais abertas, em que se aceita mais a diversidade. Como é para você, negra, mulher, né, dentro da cultura, né, dentro da cultura? Eu vou trazer um pouco da minha vida para você agora, né? Falando de antes de ser artista. Quando eu tinha, acho que 14 anos, minha mãe, ela sempre trouxe isso pra gente. Vamos fazer cursos, você tem que fazer curso, menina. Fui fazer curso de administração. Eu uso largador, né? E aí, sempre usei, desde novinha. Aí fiz um curso de administração, 1 ano e 6 meses, pagando, viu? Não vou citar a escola aqui, se foi lá da Bahia. Fiz o curso, não sei o quê, foi chegando no final, tinha uma aula de desenvolvimento pessoal. E aí, na época, eu lembro que, eu acho que era mais novinha que isso, talvez. Na escola, eu já não via pessoas que tinham cabelo black. Quando você fala que 10 anos para cá, sabe? Talvez ainda seja menos que isso, quando a gente fala de estética, né? Quando as mulheres realmente se empoderaram ali. Então, na escola, eu não via muita gente de cabelo black. E quando a gente via, porque a propaganda ela chegou com o cabelo cacheado, ela não chegou com black power sem o cacho. Então, quando você olhava, você falava, eu não quero esse cabelo, né? E eu já alisava. Minha mãe, ela trabalhava em salão, então eu alisei o cabelo bem cedinho, eu tinha 10 anos, eu já alisava o cabelo. E aí, nessa, né, de cabelo alisado, eu fazia curso, não sei o quê, jovem, fui passando por transições, né? Resolvi ser hippie, roqueira, tudo que você imaginar. Todo jovem passa por isso. Mas na escola, eu não via ninguém ali que me representasse, que eu falasse, nossa, eu queria ser essa pessoa, sabe? E aí foi passando um tempo. Aí chegou um dia, eu estava em transição já, porque eu tive um corte químico no cabelo, ainda tem isso, né? A gente vai alisando e isso acaba tanto com os fios que a gente nem se dá conta, né? Que não era falado na época. Falava o quê? Ó, você tem que usar um shampoo pós-química com hidratação pós-química e pronto. Seu cabelo vai ficar bom. Era isso que falavam pra gente. E aí eu tive um corte químico, o cabelo ficou aqui, menina. Eu me achava horrorosa, né? Me achava horrível. Andava o quê? De gorro, que é aquela touquinha preta, né? Vocês usam muito aqui em São Paulo. Imagine, Salvador, um calor, eu andava com aquilo na cabeça. Aí, uma vez, nessa aula de desenvolvimento pessoal, cheguei, aí a professora falou assim, olha, eu vou ter que te mandar lá para a coordenação, porque vai começar as seleções, né, de estágio, já que a gente está no fim do curso, e você não pode se candidatar usando esse gorro, esse brinco aí, esse cabelo aí assim, não pode não.
Aí eu me senti muito mal, sabe? Me senti muito mal, assim, novinha, estava em transição ainda, para mim era pior ainda, porque estava aquela raiz que a gente não queria, né? Que era um dedo de frizz, a gente não queria, chorava, porque queria o cabelo completamente alisado, a cabeça toda queimada. Eu me vi ali quando que eu assistia Todo Mundo Odeia o Chris, aí tinha a Tônia, né? E o Julius falando da manteiga que passava na cabeça dela. Eu me vi ali, porque muitas vezes com a cabeça queimada. E aí foi passando o tempo, eu não entendi ainda, né, o que eu trazia. Eu trazia arte para me esconder, me escondia atrás da arte. Ali era o momento que eu chorava, que eu queria falar de cabelo, sabe? Era na arte que eu me via, era com a música que eu fazia isso. Porque eu não podia nem chegar para as meninas e falar, ou você se sente mal assim, e a gente não tinha ainda esse lugar de fala. E aí foi passando um tempo, minhas tias todas transistas, minhas primas também, e aí chegaram a me apresentar a trança, falaram, olha, aqui tem a trança, não sei o quê, coloca, faz, é bom para a transição. E eu fui fazendo e acabei fazendo o BC, né, que é a transição capilar, e aí fui tirando essa química do cabelo, até que começou a aparecer meninas na escola, trançadas, e aí foi aparecendo o cabelo black. E quando eu vi a primeira vez o cabelo black, eu falei, meu Deus, eu quero esses cachos. Eu quero esses cachos, sabe? E aí foi acontecendo. Até que eu comecei a fazer shows. Eu entrei num projeto cultural chamado Coabales, que é da Bahia. E aí, logo quando eu entrei, tem uma outra coisa que a gente não falou aqui, mas é que não é plantado na gente uma perspectiva de vida. Eu nunca imaginei que eu seria cantora. Eu nunca sonhei com isso, sabe? Tem muitas crianças que sonham e até hoje muitas crianças que ainda não concluíram esse sonho, sabe? Que não chegaram lá e falaram, eu posso cantar, eu posso compor. É alimentado isso, né? Justamente. Não vem isso, até pela conjuntura social, tudo, né? Que a gente pode também viajar para fora, que a gente pode falar um segundo idioma, né? Justamente, não tem isso, né? Quando a Lu ela fala que a filha dela, sabe, é meio que um espelho para ela, que ela se empoderou, que ela acabou trazendo isso. Eu acabei trazendo isso da minha mãe também, que minha mãe ela alisava o cabelo, ela nunca ia imaginar que de repente um black, sabe? Tanto que quando eu conheci a fitagem, né? Que aqui eu não sei se vocês chamam de fitagem, que é iluvar o cabelo, passar o dedo entre os fios que ele vai cachear. Foi a primeira vez, foi em 2016, eu tirei as tranças, falei, eu quero ver meu cabelo. Tirei, fui ver meu cabelo, minha mãe falou, meu Deus, você tem cachos. Aí ficou nessa, e aí você tem cachos, não sei o que, eu também quero. Ela passou pela transição, mas por muito tempo, assim, muitas pessoas me olhavam estranho, me olhavam torto. E até dentro de lugares que eu vim fazer show, sabe? Então, assim, aqui em São Paulo mesmo, uma vez a gente foi fazer show, eu não lembro onde foi, mas voltando, né, falar desse projeto cultural, que também é uma banda, a gente começou a fazer shows. Eu já fui para fora, viajando alguns estados. Minha mãe não acreditou quando eu cheguei com papel, porque eu era novinha, né? Falei, que a senhora tem que assinar, eu vou viajar para o Rio de Janeiro, minha primeira viagem. Ela falou, mentira. Eu falei, mentira, meu. Vai para onde? Falei, eu vou viajar, minha mãe. Ela não acreditou. Fui lá conversar com o dono do projeto, porque ela não acreditava, sabe? Ela também, assim, nem imaginava que eu fosse entrar no meio da arte. E aí, assim, eu já sofri muitas vezes racismo dentro de shows. Uma vez eu fui fazer show aqui em São Paulo, e aí tinha grandes artistas pretas dentro do evento. Era, acho que, Preta Gil e Isa, na época. Elas fizeram um show, a gente fez logo depois. E aí tinha um camarim, tinha um segurança preto, saímos do camarim, só que eu acho que a gente não colocou a pulseira, né? Mas a gente tinha feito o show, era um grupo grande de pessoas, tinha 15, 16 pessoas pretas dentro do grupo, e aí era eu e mais duas meninas. Lá vai a gente, fez show, vai para lá, vai para cá, falou, vamos curtir a Preta Gil aí que vai cantar mais a Isa. Quando a gente foi voltar para o camarim, quem disse que o segurança queria deixar? Ele falou, não, você não pode entrar aqui não. Falei, como assim, meu senhor? Eu estava no palco agora. Eu acabei de passar e seu amigo falou, bom show, você não ouviu, não? Fiz um barraco, menina, na frente desse cara para ver se ele deixava. E muitas outras vezes, seguranças, sabe? Que a gente, falava segurança, e saía nós por nós, vamos estar juntos, sabe? Porque era um grupo muito grande, a gente levava instrumento. É um grupo que tocava lata, tampa,
show com vassoura. Quem não viu, veja. É muito interessante, assim, o show. É um espetáculo mesmo, sabe? E aí, poxa, e muitas vezes, assim, eu não me sentia representada, sabe? Fizemos shows para meios corporativos, onde tinha somente pessoas brancas sentadas, de braços cruzados, assistindo. Porque o dono, sei lá, alguém resolveu botar aquela banda, porque era um projeto cultural também, e as pessoas não estavam satisfeitas em ver somente pretos ali no palco. E muitas outras vezes, sabe? Já fui maltratada, pessoas me olharem estranho, as pessoas malmente olhar para sua cara assim e falar: esse grupo aí, isso aí, sabe? Essa menina com esse cabelo. Antes eu usava dread de lã. Uma vez uma mulher me perguntou: como é que você lava isso? A cara dela assim, eu falei: gente. Então, assim, em todo lugar, o racismo está em todo lugar, não só no meio corporativo. No meio corporativo foi o primeiro que eu tive raiva, não vou mentir para vocês, assim. Fiquei com ódio mesmo, quando a mulher falou que eu não podia, você vai ter que tirar seu alargador, você vai ter que mudar seu cabelo. E como eu ia falar isso para minha mãe, que eu não queria, né? Minha mãe que vinha ali de uma história completamente diferente da minha, onde ela não podia ter esse lugar de escolha dela falar: eu não vou fazer isso, sabe? Onde ela só fazia e pronto, tirava e acabou. E eu tentei várias vezes. Eu tinha raspado o cabelo do lado, eu tenho raspado ainda. E aí... ai, gente, eu vou espirrar. Quem tem limite sofre, hein? Mas vamos lá. E aí, assim, com o cabelo raspado, né, usando trança, com o cabelo alisado, as pessoas me olhavam estranho, eu me candidatava para várias vagas, ninguém queria, ninguém aceitava. Aí já tinham inventado aí currículo com foto, e para mim isso não me beneficiava em nada, porque além de você ter, né, eu nem conseguia chegar lá, sabe? Que a pessoa olhava meu currículo, ou nem olhava, só via a foto e falava: essa daqui não, sabe? Por que essa daqui não? Então, muito tempo eu fiquei tentando curso, estágio, eu falei: desisto. E me encontrei dentro desse projeto, que foi onde abriu as portas para mim. Eu consegui dar aula de canto lá, viajei para muitos lugares com a banda, sabe? E lá eu me empoderei, eu subia no palco, falava: aqui, ó, eu sou representatividade, sacou? É isso aqui que eu sou. Minha sobrinha me olhava, ela me tinha como espelho. E eu me sentia muito orgulhosa por isso. Eu tenho uma sobrinha de 7 anos. E hoje ela, sabe, ela me bota lá em cima. Ela canta as minhas músicas, assim. Então, quando eu comecei a ver isso, a entender isso, a ver que eu podia influenciar as pessoas da minha casa a se empoderar, sabe? A percorrer qualquer lugar, estar em qualquer lugar que elas queiram, eu comecei a me achar mesmo, a me sentir, porque é muito difícil a gente chegar nesse lugar onde você fale: eu sou isso aqui, e eu posso chegar onde eu quiser, e eu posso fazer o que eu quiser, sabe? Mesmo que muitas pessoas façam de tudo. Te interrompi, pode falar. Não, eu ia falar que o empoderamento é muito maior, muito mais profundo, né? Do que só aceitação e tudo. Antes da nossa gravação, tinha até comentado com vocês, né? Eu li um trecho numa revista online, a revista se chama Afirmativa, e trazia ali o contexto falando sobre empoderamento, e um estudo até de uma psicóloga, ali eles abordavam mais ou menos o que é o empoderamento, né? E é uma reflexão sobre isso. E a gente trouxe muito aqui no nosso bate-papo, um pouco de cada viés que trazem ali, né? Então, só trazendo para quem está nos ouvindo, né? Nesse estudo sobre o empoderamento, eles trazem a parte cognitiva, psicológica, econômica, política. E quando está falando do cognitivo, na parte racial, né, das pessoas negras, é muito da conscientização sobre o racismo, a consequência dele, a entender as consequências sociais que causam na gente como indivíduo e na sociedade negra como um todo, o psicológico da nossa autoestima, e é o que a gente trouxe aqui também dessa autoconfiança, dessa autovalorização, do nosso corpo, do nosso cabelo, e acho que tem vindo, é pouco ainda, mas a gente já tem conseguido ver algumas mudanças, por exemplo, conseguir produto para o nosso cabelo, base para a nossa cor de pele, né? Sim. Então, coisas que antigamente eram mais difíceis. Detalhe, Aline, só interrompendo um pouquinho, um adendo, primeiro protetor solar que meu rosto não ficou branco, eu comecei a usar esse ano há poucos meses. Eu tenho 50... Nossa. Todos os protetores solares que eu usei no rosto, ou são aqueles
de cor que nunca é o seu tom de pele, ou te deixava com o rosto branco. Isso em 2021. Então, é muito, muito profundo, né? E daí eles também abordam sobre a questão do empoderamento econômico, né? Que é muito que a gente trouxe aqui das organizações, né? De não verem só a gente em outras funções, mas também verem a gente em cargos estratégicos, né? Dentro das corporações, ou seja, onde que a gente queira atuar, que a gente tenha a nossa vez e nossa voz para poder concorrer a uma vaga, estar ali com qualquer outra pessoa. E o político, né, conseguir ver onde que a gente pode estar nessas mudanças, ser geradores dessa mudança realmente, ter essa voz sem medo, né, de represálias ou repressão e algo nesse sentido, né. Queria saber de vocês, a gente já está aqui também, acho que a gente conseguiu trazer muita coisa boa aqui no papo. Como que vocês veem nas áreas que vocês atuam, o que a gente pode fazer de mudança, são as ações que a gente pode trazer, tanto nas universidades, nas empresas, onde a gente está atuando hoje, o que a gente pode fazer para gerar essa mudança, tirar essas questões que acabam assolando nosso povo negro, né? O que a gente pode fazer para mudar isso? Jackson, você quer trazer um pouquinho? Sim, acho que esses são 2 pontos, né? Quando a gente fala do mundo corporativo, acho que o primeiro passo é para as pessoas, né, que são pretas, que estão no cargo, né, de liderança, eles têm que ser usados ao ponto de também trazer essas pautas para a empresa. Tem muitas empresas que elas têm estratégias tão agressivas para uma determinada estratégia, mas quando a gente fala de diversidade é tímido, né? Quando a gente fala de, vamos ser uma empresa mais, né, vamos inclusivas, não, aí tem que trabalhar de uma forma mais tímida, não, pessoas que são líderes pretos tragam essa pauta e brigam mais por isso. Trazendo um pouco aqui para a minha realidade, trabalhei numa empresa onde eles pregavam muito a questão de diversidade, da porta para fora, mas da porta para dentro era totalmente diferente. E quando eu tive o poder de opinar sobre as peças, né, de marketing da companhia, eu comecei a mudar isso. Eu lembro que o primeiro briefing que eu mandei para a agência, eles já estavam habituados com os briefings anteriores, né, que a empresa vinha passando para eles, era só pessoas brancas nas peças, né, publicitárias, só pessoas brancas. E eu falei, não, se a empresa prega tanto que tem diversidade, então eu vou começar a mudar isso. Eu não quero só pessoas brancas nas peças, eu quero pessoas pretas também. E aí é bem engraçado que o criador, né, olhou assim para mim, né, com uma cara meio assustado. Eu falei, não, hoje eu posso opinar, então eu quero pessoas pretas, né, nessas peças publicitárias. Então, por onde eu caminho, eu tento mudar isso, né? Eu faço um trabalho voluntário também na Generation Brasil, que é uma instituição voltada para tecnologia. Então, eles dão todo o suporte de cursos para as pessoas se desenvolverem, né, como programador web. E uma das turmas, né, eles são totalmente inclusivos também, eles brigam muito pelas causas de preta, LGBTQIA+. E uma das turmas que eles abriram é só voltadas para as pessoas pretas. E meu trabalho lá é de ser mentor, então eu mentoro, né, passo todas essas mentorias aí para alguns alunos e eu tenho a opção de escolher qual turma eu quero. E eu já quis ficar com essa turma, para cada vez mais encorajar esses jovens e passar para eles que o mercado de trabalho é difícil, mas a gente tem que ser empoderado, sim, a gente tem que brigar, sim, a gente tem que se impor, porque a gente tem nosso lugar de fala. E aí eu tento o máximo possível passar para os meus alunos que não é só porque ele é preto que ele tem que se sentir inferior. Porque por muito tempo eu me senti assim. Eu lembro que quando eu comecei no mundo corporativo, eu imaginava que eu tinha que trabalhar 2 vezes a mais para poder mostrar o valor, né, para a empresa. E não, não é só porque eu sou preto que eu tenho que trabalhar 2 vezes a mais que uma pessoa branca. Não, eu tenho as mesmas qualificações que ele, a mesma experiência, então eu tenho que trabalhar mais que ele. Eu tenho que me empoderar e dar minha voz e falar, não, acabou essa coisa de eu ser inferior, sabe? Então, o máximo possível, eu tento passar isso, né, para todos ao meu redor, dessa questão de empoderamento. E um recado que eu quero dar aí para os ouvintes que estão no cargo de liderança, né, e são pessoas pretas, para serem mais ousados, trazer mais essa pauta, né, para as empresas, contratarem mais pessoas pretas para a equipe, realmente ser uma empresa inclusiva e trazer e dar mais oportunidades, porque
é engraçado, né? A gente fala de 54% da população, né, preta, mas a gente vai no mundo corporativo, não tem nem 30% do quadro de funcionários. Gente, essa conta não fecha. Não fecha. Então, acho que a gente tem que ser mais ousado e brigar mais por essa luta cada vez mais no mundo corporativo. Eu concordo. É muito do que a gente também trouxe ali, falar sobre consumir, né, o que é produzido por pessoas negras, trazer esse real empoderamento mesmo, e aonde a gente está, a gente usar esse nosso papel realmente e conseguir ser agentes dessa mudança, né? E seja na faculdade, seja em algum curso que a gente esteja, seja no trabalho, no dia a dia. Eu faço parte do RH, né? Eu trabalho com recrutamento de seleção, e eu sou do Sul, né? Eu sou curitibana, nascida e criada em Curitiba. Eu fui criada na periferia, então lá na periferia eu estava acostumada a ver mais pessoas negras, e quando eu fui saindo eu acabei não me encontrando, não me encaixando, porque a gente acaba não vendo, e como a gente tem que ter esse olhar de cuidado, né? Aqui na Copastura eu estou conseguindo ter esse apoio também, né? Que a gente tem que ter muito esse apoio das lideranças, né? E ter esse olhar de realmente ter esse cuidado, esse olhar a mais. E eu sempre vou contando minhas conquistas aqui com a Lu também, né? Consegui fechar uma vaga, consegui trazer uma pessoa preta, vai vir aqui para a empresa, trabalhamos uma vaga de diversidade, e são pequenas conquistas, e pode parecer uma coisa tão pequena, mas faz tanta diferença, porque é uma coisa tão maior, e impacta a vida de tantas pessoas, e o quanto que a gente tem esse cuidado, esse ponto de olhar, porque a gente sabe que o mercado corporativo, infelizmente, a maioria que está ali, que foi preparado para esse mercado, são de pessoas brancas, e quando a gente vai abrir uma vaga, para concorrer a essa vaga, tem 300 currículos de pessoas brancas, né, e que você tem que ter um cuidado a mais para conseguir trazer essas pessoas negras, porque tem muita gente no mercado, mas quando a gente vê a massa maior, acaba sendo as demais que tiveram outras oportunidades e que estavam lá a 1000 passos à nossa frente, e como que quando a gente começa a olhar com carinho, gente, nosso povo é riquíssimo, e como que é gostoso, assim, aquece o coração realmente. E hoje aqui dentro da Copastura a gente está com uma área de diversidade e inclusão, né? A gente tem um comitê, a Lu faz parte também do comitê, para a gente trazer essas pautas, para a gente trazer essa didática. Hoje é a Júlia que está como líder de diversidade e inclusão, e o quanto que a gente tem que ter esse olhar de cuidado, de estar próximo, de fazer essas ações. Então, para mim, aquece muito meu coração quando eu consigo fechar uma vaga. Eu acho que é bem isso que o Jackson trouxe, né? Da gente estar usando o nosso papel, né? De fazer esses agentes de mudança. Eu acredito que muito do que o Jackson está fazendo na empresa dele, né? De colocar peças de pessoas negras, né, nas imagens de marketing, é muito hoje que a gente consegue ligar uma televisão e ver pessoas negras também em algum comercial de beleza. Antigamente a gente não via, né? E era muito raro, a gente não se via representado. A gente se via em papéis de pessoas escravizadas, né, nas novelas. Então, a gente não se via em outros papéis, a gente não se via em outros locais. Então, como a gente agora consegue sonhar e se ver e se representar, e assim como a Carol falou, ser representatividade para a sobrinha dela, né, ter esse poder, acho que a gente está conseguindo ter pouco a pouco, não mudou muita coisa, mas que a gente já consegue ter essa visão. Carol, que para você, sobre esse assunto, o que a gente pode fazer para mudar onde que a gente está? O que eu tenho feito muito, principalmente como professora de canto, é vender os sonhos que não foram vendidos para mim, sabe? É falar que você consegue, você vai lá, tenta, se esforça que você vai conseguir. Tem outros meios, sabe? É mostrar esses outros meios para os meus alunos também. Chegando aqui em São Paulo, eu ia trabalhar nesse meio corporativo, e aí, nossa, eu conheci uma menina na Bahia, foi bem doida essa história. Conheci uma menina na Bahia, e aí eu vim para cá, para São Paulo, para morar. E ela estava em Salvador, e ela precisava de alguém para trabalhar, era uma diária, foi assim que eu entrei no meio do audiovisual. Era uma diária com o Guilherme Boulos, né? Porque ele tem um curso chamado Soluções para o Brasil. E aí, vamos fazer, não sei o quê. E assim eu fui fazendo. E aí eu comecei a participar logo depois de um projeto da Bud NBA, onde mais que 90% do grupo era de pretos, sabe? Então, assim, eu fiquei me achando no céu. Falei, meu Deus, olha isso. Olha essa galera. E era diretor, sabe? Operador de câmera, fotógrafo, todo mundo preto. E hoje, contratando pessoas, né, nesse lugar
que eu consegui chegar sendo produtora, eu também contrato pessoas pretas, sabe? É dar lugar a essas pessoas, porque tem muita gente que tem potencial, mas não tem oportunidade. E isso é o mais difícil conseguir, é a oportunidade, sabe? Então, assim, eu faço de tudo para contribuir dessa forma. E, além disso, ser representatividade, como você falou, não só para minha sobrinha, mas todo mundo que eu consigo chegar, eu faço de tudo para ser representatividade para essas pessoas. Eu acho que, fazendo dessa forma, a gente transforma o mundo. Para você, Lu. Falando, né, do mundo corporativo, né, que é o que mais atuo, então eu trabalho junto na mesma empresa que a Aline, e assim, para mim foi muito bacana fazer parte do Comitê da Diversidade, porque aí a gente consegue trabalhar, né, e trazer as pessoas negras para dentro da empresa, conscientizar as pessoas também, que dentro da Copastura a maioria é branca, trazer uma conscientização para essas pessoas de como receber essa diversidade, de fazer as pessoas entenderem que elas têm esse viés, elas têm esse preconceito, embora muitas não percebam. Então, assim, a minha contribuição no mundo corporativo é essa, é fazer parte desse comitê da diversidade, é a gente trabalhar para conscientizar as pessoas e ajudar para trazer as pessoas negras para dentro da empresa, né? Que, como a Aline mesmo falou, como faz diferença isso na vida das pessoas, né? E só para ilustrar um pouco isso, eu queria ter dito isso no começo, acabei não falando, mas dentro da minha família, eu fui a primeira pessoa que se formou em uma universidade, né? Uma família gigante, meus pais são nordestinos, uma família enorme, muitos filhos, avô, avó, eu fui a primeira. Então, assim, eu fui representatividade para as outras gerações, né? Então, assim, hoje, depois de mim veio meu irmão, veio primos, veio primas, mas, assim, é de orgulho e de espanto para mim que eu fui a primeira pessoa a se formar em uma universidade, a fazer uma universidade dentro da minha família, né? Então, eu tento conscientizar também as pessoas dentro da minha família, né? E consumir produtos e material de pessoas negras e valorizar essas pessoas. Então, essa é a minha contribuição, e eu agradeço a Copastur por dar essa oportunidade de a gente ter o comitê e de ter a área liderada pela Júlia, que ela sabe que desde o começo, quando começou a falar de diversidade, eu falei assim, eu quero fazer parte desse comitê, não sei o que você vai fazer, mas eu quero estar dentro. Aqui, e vou batalhar para ficar e trazer o nosso povo cada vez mais para cá. É bem isso mesmo. Que a gente continue com esse movimento, né? Onde quer que a gente esteja, né? Seja no marketing, seja no turismo, seja no RH, seja na cultura, na música, e que a gente continue incentivando e plantando sonhos, né? E que a gente vai colher muita coisa boa. Tem uma frase da Angela Davis, né? Que fala que quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela, né? Então, eu acho que a gente está puxando também uma sociedade que está se formando, que vai vir muito mais empoderada, assim como já está vindo a sociedade, que a Carol já está vindo, né? Então, o quanto que a gente está... acho que a colheita vai ser muito boa no futuro, que a gente vai ter realmente esse local da gente conseguir se amar muito mais, se reconhecer muito mais, se autodeclarar com muito mais orgulho, realmente, da gente olhar numa mesa de negócios, já que se ter muito mais pessoas negras ali para discutir estrategicamente, e não só 2 ou 3, da gente olhar em cada meio que a gente atua e não se sentir os únicos, né? Não se sentir sozinho, ou não ter com quem compartilhar, ou de olhar uma peça de marketing e não se ver, ou de não achar um produto para o seu cabelo, uma base, ou um protetor solar para a sua pele, e que a gente consiga ter cada vez mais força de voz, né? Que a nossa comunicação chegue e empodere, que todo mundo consiga ter essa percepção e essa visão. E já encerrando o nosso podcast aqui, muito feliz pelo nosso bate-papo. Quero agradecer imensamente a participação de todos vocês, a Luciene,
o Jackson, a Caroline. Então, obrigada realmente pelo bate-papo de vocês, pelas vivências, pelas percepções, pelas histórias que vocês trouxeram, contaram aqui. Eu vou deixar aberto aqui, caso vocês queiram trazer alguma frase final de fechamento. Carol, você quer trazer algum ponto? Primeiramente, eu queria agradecer novamente. Eu acho incrível vocês trazerem, né, essa pauta e que não seja... e que não venha aparecer somente nesse novembro, sabe? Mas que apareça muito mais vezes. Porque a gente não é negro somente no novembro, né? Somos negros a vida inteira. E somos muitos e muitas, sabe? Então, assim, eu acho que isso tem que acontecer mais vezes. E eu acho também que essa bancada ela pode ser muito mais diversificada. É um prazer estar aqui com a Lu, com o Jackson, tá? Saber um pouco mais da vida de vocês. Muito obrigada, Aline. E o que eu tenho para falar é isso, gente. Muito obrigada, vocês que estão escutando aí também. E que, se quiserem participar, entre em contato com a Aline. Já fala, vamos fazer de novo. Bem na cara de pau, assim, mas eu acho massa fazer parte disso, sabe? Eu queria terminar com uma música que é minha. Essa música eu compus para participar de uma competição de música estadual, né, que acontecia, chamada Face. E nessa música eu trouxe muito o que eu sentia, sabe? Eu vou cantar para vocês. Ela era assim: hoje a noite estava fria, eu me sentia diferente. Uma voz me dizia: você não é mais um em meio a tanta gente. Respeite os meus cabelos enrolados, encaracolados e lisos também. Eles fazem parte da minha raiz, nunca vão tirar isso de mim. Abaixe os padrões, só eu quem vai derrubar. Meu estilo é diferente, não tente me mudar. Seja você mesmo aqui ou em qualquer lugar. Sociedade em choque vai entrar. Abaixe os padrões, só eu quem vai derrubar. Meu estilo é diferente, não tente me mudar. Seja você mesmo aqui ou em qualquer lugar. Sociedade em choque já está. E é isso, gente. Tá emocionada aqui. Olha só, por isso que é bom ter gente da cultura aqui. Você acaba com uma maravilhosa dessa. Muito lindo, parabéns. É super bacana. Jackson, quer trazer mais um ponto? Primeiramente, quero agradecer pelo convite. Gostei muito do bate-papo, foi bem rico. Quero dizer também que esse movimento que a Copasur trouxe de diversidade é extremamente importante. Vocês estão no caminho certo e acredito que a colheita vai ser maravilhosa, não tenho dúvida. E quero dizer, né, para os ouvintes aí que estão no cargo aí de liderança para, né, ser mais ousado, dar mais oportunidades, né, porque nós, né, somos porta-voz disso. Se nós temos o poder, por que, né, não usá-lo e cada vez mais a gente enxergar, né, pessoas iguais a gente, né, pessoas pretas também aonde a gente atua, né? Estudar sobre a nossa história e conseguir trazer esse empoderamento, né? Trazer esse conhecimento para o dia a dia. Lu? Querer encerrar uma frase que eu tenho no meu Instagram, né? Que diz, não basta não ser racista, tem que ser antirracista, né? Então, eu acho que o caminho é por aí. A gente não quer estar aqui, como vocês disseram, só em novembro, que é o mês da consciência negra. A gente quer estar aqui o ano inteiro e estar em todo lugar o ano inteiro, né? E eu agradeço fazer parte desse bate-papo. Eu super adorei o Jackson, a Caroline. A Aline eu já admiro por trabalhar comigo, acho ela uma mulher inteligentíssima, extraordinária e linda. E eu espero que a gente possa se encontrar por aí em algum outro lugar, conversar sobre esse bate-papo aí rico e trazer mais coisas positivas e conquistas. Obrigada.
Isso aí, gente. Obrigada imensamente por cada palavra que vocês trouxeram, cada vivência, cada experiência, cada carinho, cada percepção, e eu acho que muito a questão da gente conseguir abranger e abrir isso para o mundo, né? A gente conseguir trabalhar essas ações realmente no nosso dia a dia, né? Pouquinho em pouquinho a gente vai plantando e colhendo coisas boas, né? E que esse empoderamento, seja todos esses olhares, né? Político, social e estético, psicológico, em todos os âmbitos, e que a gente realmente se empodere como pessoas negras e a gente tenha nossos locais de fala realmente. Espero que o nosso conteúdo tenha agradado a todos os nossos viajantes. A gente chega ao final do nosso voo. Não saia da nossa janela. Aguarde os próximos podcasts. Obrigada, gente.